Olá, meus amigos e minhas amigas, aqui na Livraria Entre Livros com imagens de Volmar Cardoso. O Sarau 16 conversa agora com Fábio Leonardo Castelo Branco Brito. O Fábio está nos trazendo o livro Visionários de um Brasil Profundo. Invenções da cultura brasileira em Jomar Muniz de Brito e seus contemporâneos. Livro este editado pela EDUFP, que é a editora da Universidade Federal do Piauí. E vai aqui um abraço para o querido professor Ricardo Aládio. Muito bem. Como fazemos sempre, vamos saber um pouquinho da história do Fábio. Fábio, você nasceu aonde? Olá, Otávio, tudo bem? Então, eu sou teresinense de nascimento, sim, mas a minha família paterna e materna é de Piracuruca, lá no norte do estado. Perfeito. Onde foi, que lugar aqui da capital você nasceu? Bom, nasci na maternidade, Dona Evangelina Rosa, lá no centro. Sim, né? Como muitos. Sim, muitas gerações aqui da cidade, né? Acho que a minha geração inteira, que nasceu aqui em Teresina, nasceu lá, grande parte dela. Sim, né? E a infância onde foi? Então, como meu pai era bancário, grande parte da minha infância foi circulando por muitas cidades aqui do Piauí, né? Porque eu tinha que me mudar várias vezes por conta do trabalho dele, então acontecia bastante. Bancário e militar andam um bocado. Bastante, né? Exatamente. Sei. E aí, onde você estudou? Então, como a gente tinha que mudar de cidade com certa frequência, eu terminei estudando em vários lugares diferentes. Estudei uma parte da minha vida aqui em Teresina, estudei uma parte da minha vida em Piracuruca, moramos um tempo em São Luís do Maranhão, pouco tempo da minha infância, e aí em outras cidades também da região eu terminei morando também. Então, a minha vida escolar ela foi bem fragmentada nesse sentido, estudei em vários locais. Sim. E isso a vida escolar. Né? A minha graduação é na área de História, eu sou historiador licenciado em História pela Universidade Estadual do Piauí, em Piracuruca, na época tinha um núcleo da UESP que funcionava com cursos regulares. E aí da graduação eu fiz o meu mestrado, vim aqui para a Universidade Federal, eu terminei a graduação em 2010, ingressei no mestrado em 2011, em 2013 eu concluí e fiz o meu doutorado na Universidade Federal do Ceará. Eu concluí o doutorado há cerca de 3 anos, mais ou menos. Sim. E hoje? Bom, hoje eu sou professor da Universidade Federal do Piauí. Né? Nesse momento eu estou atuando no campus de Picos, sou professor do campus de Picos e também sou professor aqui do programa de pós-graduação da Universidade Federal, do programa de pós-graduação em História. Certo, muito bem. É uma palavra, é uma coisa que sempre me atrai e me deixa curioso, né? Falar de visionários, né? Nós temos grandes visionários, né? Sim, com visionário, certeza. E o mais importante é o visionário que faz, né? Esse então é que é o fantástico, né? É verdade. Então, visionários de um Brasil profundo. Aí você fala, tendo como gancho aqui Jomar Muniz de Brito. Né? Sim. Então vamos começar sabendo quem foi Jomar Muniz de Brito. Certo. Antes de falar um pouquinho do Jomar, eu queria falar de como eu cheguei até ele. Né? Tá, certo. Na verdade, a minha trajetória acadêmica, ela começou no mestrado, quando eu falei de Torquato Neto. Né? O personagem central da minha dissertação de mestrado, que virou meu primeiro livro, inclusive, foi o Torquato Neto. E aí o Torquato Neto ele me abriu para uma série de jovens, uma série de artistas que experimentavam aquele contexto da década de 60, produziam música, produziam cinema, produziam literatura, imprensa, e eu me interessava muito pela imprensa cultural da década de 60 e 70, os jornais, os filmes experimentais, e terminava que nesse contexto eu cheguei até um intelectual que é o Jomar Muniz de Brito. Né? O Jomar Muniz de Brito ele é um ativista cultural pernambucano, né? Inclusive ele está vivo hoje, ele tem cerca de 81, 82 anos mais ou menos, ele mora no Recife e ele é uma figura que participou de uma série de iniciativas culturais do Brasil. Ele foi ativista cultural no campo do cinema, ele participou do Cineclube do Recife, ele foi professor da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal da Paraíba, professor de filosofia. Ele foi aposentado compulsoriamente na época da ditadura civil-militar. E ele começou depois a atuar na imprensa cultural, né? Também ele participou do Teatro Popular do Nordeste com o Ariano Suassuna, ele era aluno do Ariano Suassuna.
E em certo ponto da relação, inclusive, ele teve determinadas divergências do Ariano Suassuna. Como a gente sabe, o Ariano ele vai ser o precursor do movimento armorial. Exatamente. Né? E o Jomar, ele terminou se aproximando do outro do movimento armorial, do grande opositor do movimento armorial, que era a Tropicália. Né? Então, sim. O Jomar ele era muito próximo do Glauber Rocha, ele era muito próximo do Caetano Veloso, muito próximo do Gilberto Gil, e inclusive com a participação de figuras como Caetano, como Gil e outras figuras do cenário pernambucano, o Jomar assinou 2 manifestos tropicalistas no Recife. Né? Então, assim, essa participação do Jomar na cena cultural pernambucana e na cena cultural brasileira, ela se tornou uma questão de uma marca muito presente, né? E aí mais adiante, lá na década de 70, ele vai também fazer filmes em formato de Super 8, filmes experimentais, Sim. dentre os quais o mais famoso é um de 77, chamado O Palhaço Degolado, que é essa imagem da capa que ela representa o Palhaço Degolado. O Jomar dirige e ele protagoniza o filme, né? Que é um filme de uma grande ironia com relação aos grandes ícones da cultura brasileira. E ele foca centralmente em 2 ícones que ele ironiza mais diretamente, que são o Gilberto Freire e o Ariano Suassuna. Né? Os dois pernambucanos. Né? Exato. Então ele faz uma grande crítica à maneira como o Ariano e o Gilberto vão lidar com a cultura brasileira. Na verdade, o Jomar até hoje ele é um polemista. Né? Então essa imagem da polêmica circula muito à vida cultural desse meu personagem. Por isso meu interesse por ele. Certo. Visionários. Por que visionários? Então, visionários, ela foi uma questão que me surgiu porque eu sempre tive uma grande curiosidade de entender como esse conceito de Brasil estava sendo pensado. Quem pensou o Brasil? Né? Quer dizer, a gente sabe que para além da dimensão política, o Brasil ele é uma ideia, né? Ele é uma invenção, ele é uma construção de discursos. Né? Então, quem produziu esses discursos sobre o Brasil? E eu comecei a observar que havia uma série de intelectuais, desde a década de 20, 30, que tentavam demarcar esses discursos sobre o Brasil. Dentre os quais a gente pode citar o Gilberto Freire, a gente pode citar o Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado Júnior, o próprio Glauber Rocha, o Torquato Neto também entra muito nessa linha, o Caetano, o Gil, diversas iniciativas literárias, musicais, acadêmicas. Então eu enxergava essas figuras como visionários de um Brasil. Né? Mas esse Brasil ele não era significado apenas por aquelas questões mais usuais, os ícones da política, por exemplo. Então era um Brasil, como o próprio Euclides da Cunha chamava, profundo. Quer dizer, essa profundidade do Brasil se dava tanto pela sua grande extensão territorial, como pela sua profundidade cultural, quer dizer, a diversidade cultural do Brasil. Então, o Jomar ele vai ser o meu guia para perceber o que eu vou chamar de visionários de um Brasil profundo, que são essas várias experiências culturais, esses vários articuladores da cultura brasileira ao longo aí do século XX. Sim, aí no caso, você, no momento em que você está fazendo a abordagem do livro, você está localizado ali para os anos 60, 70, alguma coisa assim? Principalmente, o foco central do livro são as décadas de 60 e 70. Mas para explicar como se deu esse contexto na qual o Jomar vai produzir, termina que eu faço algumas digressões ali para a década de 30, para localizar como essa produção de significados sobre o Brasil vai surgir, e eu avanço levemente ali para a década de 70, de 80, 90, que é mais ou menos onde a pesquisa termina. Mas o arco central do trabalho são as décadas de 60 e 70, principalmente os manifestos culturais, os manifestos da MPB, os manifestos da Tropicália, os manifestos do Cinema Novo, porque tudo isso vai de alguma forma conversar com o meu personagem principal e com os personagens que são mais laterais também na pesquisa. Exatamente, porque você fala no Brasil profundo, que foi um momento de grande ebulição cultural no país, né? Exatamente. Os anos 60, 70, né? Exatamente. Você falou, exatamente, teve aí o Glauber com o seu Cinema Novo, Deus e o Diabo na Terra do Sol, o Dragão da Maldade, você fala em Suassuna, né? Você fala Suassuna, tem a Pena e a Lei, Faça da Boa Preguiça, tanta coisa que foi produzida nesse tempo, a Bossa Nova, a música brasileira, exatamente, ganhando o mundo, não é? Então, a Tropicália, a Jovem Guarda, a Bossa Nova, tudo isso, a música em grande ebulição no país, né? Quer dizer, anos riquíssimos da nossa cultura, né? Isso. E, paradoxalmente, há um regime militar fechado e tudo mais, né?
Exato. Na verdade, a percepção que a gente vai tendo é que o fechamento político do Brasil ele vai proporcionar várias iniciativas de resistência que vão se dar em dimensões muito diferentes. Quer dizer, a resistência não vai ser só a resistência da luta armada, não vai ser só a resistência das guerrilhas, mas vai ser uma resistência cultural. Tanto o que a gente vai chamar de centros populares de cultura, que são aqueles CPCs vinculados à UNE, ou teatro de esquerda, mas a gente vai ter resistências culturais que vão se dar no campo da ironia, no campo do que a gente chama hoje de deboche, né? Aquela coisa de olhar para aquelas circunstâncias e rir daquelas circunstâncias de forma bem irônica, bem satírica, que é em grande medida o que o Djalma faz, o que os tropicalistas fizeram. O Glauber faz um pouco disso também, né? Muito embora ele fosse mais militante. Mas o trabalho ele vai percebendo como é que esses intelectuais, esses artistas, grande parte deles eram bem jovens na época, eles estavam tentando produzir sentido ao Brasil a partir desses lugares de fala. E aí também tem uma outra parte que você falou, né? Você falou do Glauber, né? Tem a paixão que Torquato, por exemplo, tinha pelo cinema, não é? O Torquato era apaixonado. E a grande questão do Torquato é que ele desejava que o cinema novo ele fosse um cinema de resistência a tudo. Resistência ao regime, resistência à estética, né, de cinema que era visível no Brasil. Na época a gente tinha a Embrafilme, que era a empresa brasileira de cinema, vinculado ao governo, e ele queria que a gente fugisse do modelo da Embrafilme. E aí e ele era próximo do Glauber Rocha, participou da feitura do Barra Vento, que é um dos filmes do Glauber. Mas em determinado ponto o Torquato vai olhar para o Glauber e vai dizer, poxa, essa galera que se pretendia tão inovadora terminaram, vamos dizer assim, se rendendo aos festivais, se rendendo aos prêmios, e aí ele escreve um texto bem incisivo contra o Glauber chamado Quando o Santo Guerreiro Entrega as Pontas, que é uma crítica ao Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Ele diz, olha, essa galera que se pretendia inovadora não tem nada de inovação, né? Torquato era apaixonado realmente por cinema, e ele vai se apaixonar pelo cinema de Godard, do Jean-Luc Godard, né, o cineasta francês. E a experiência... A Nouvelle Vague. Nouvelle Vague. E a experiência cinematográfica do Torquato vai ser muito influenciada pela Nouvelle Vague, pela figura do Godard também. Sim, Jean-Luc Godard, né? No caso, Jomar Muniz de Brito. Aonde é que ele polemiza com o Ariano? Olha, a polêmica do Ariano é uma polêmica muito interessante, porque ele foi aluno do Ariano Suassuna, né? Sim, olha só. E chega um momento, final dos anos 60, que o Ariano estava começando a reforçar o seu discurso de nacionalidade, regionalismo, aquela coisa toda. E aí o Jomar e um grupo que era bem próximo dele, também de alunos do Ariano, eles vão começar a escrever críticas àquilo que o Ariano fazia, né? Sim. Inclusive um amigo dele, que é o Celso Marconi, faz uma crítica à primeira versão filmada que foi feita do Alto da Compadecida. Foi feita por um cineasta, se eu não me engano, era romeno. Aí eles vão dizer, poxa, como é que um cara que fala tanto do Brasil vai dar o seu filme para um estrangeiro? Sim, sim. E aí eram tantas polêmicas que o Ariano responde. O Ariano era um polemista também não levava desaforo para casa. Eu imagino. Ele responde de maneira muito assintosa. E aí a resposta, a tréplica que o Jomar e o Celso Marconi, que era esse amigo dele, dão pro Ariano é uma tréplica bem violenta, né, no campo da linguagem, que o Ariano era professor de estética na universidade. E a tréplica se chama Resposta a um Professor de Estética. Isso no Jornal do Comércio. Aí você imagina como o Ariano ficou. Comenta-se que isso levou os anais da cultura brasileira falam que levou à agressão física, né, esse tipo de problema e tal. E eu, de alguma forma, trato dessa história, né, dessa polêmica. Muito embora hoje, no fim da vida, meio que o Jomar tenta se sair disso. Ele vai tentar dizer que não, que nunca houve nenhum problema com o Ariano. Ainda mais que o Ariano partiu tem pouco tempo também. Isso, mas mesmo o Ariano vivo, mesmo o Ariano vivo, ele, na verdade, ele se reconciliou com o Ariano no fim da vida. Que bom. E ele tentou dizer que nunca houve problema, né? Quando a gente sabe que houve, né? Então a polêmica existiu. E tem certas coisas assim certos embates que são riquíssimos. Maravilhoso, né? A melhor parte eu imagino, né? Quando os dois vivos, um respondendo ao outro, né? Aquela coisa, deveria ser muito rico, né? Na essência, né? E uma coisa que eu acho bem interessante, que está fazendo falta nos dias de hoje, é que eram embates intelectuais, eram pessoas com um perfil intelectualizado que falavam de coisas que eram muito interessantes. Quer dizer, a gente vê que os embates hoje empobreceram, né? A gente não tem esse tipo de debate mais, né? É bem difícil. Quase não tem, porque hoje a coisa está na fase do pensamento único. Do eu acho, né? Eu acho, naquela época as pessoas falavam com muita segurança. É muito impaciente, né? Essa coisa toda, né? Eu ando vendo dias muito tristes com certeza. Aqui na nossa realidade, né?
pessoas que se comunicam com tantas outras através de uma máquina e são tão solitários e tudo mais. Ou sozinhas, né? E tão intolerantes com a opinião do outro, né? Isso certo. É muito comum. Aqui o livro, né? Quantas páginas mais ou menos? 383. 383. Na verdade é o resultado da minha tese de doutorado, né? Essa é a minha tese. Que maravilha! Que bom, que bom. E é ótimo que a editora da universidade, né, possa aproveitar, né, e trazer para o grande público, né, essas qualidades dessas teses que vocês estudantes praticam, né, com tanto trabalho, tanto esforço e tanta capacidade, né? Visionários de um Brasil profundo. Fábio Leonardo Castelo Branco Brito. Muito bem. Você vai lançar o livro agora no Salip, não é isso, Isso, Fábio? Ele vai ser lançado no dia 9 de junho, domingo. E aí eu espero, né, que você esteja lá, né, no nosso lançamento, né? Sim, sim. E vai estar lá à disposição. Que horário, mais ou menos? 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, isso. No domingo, dia 9. Certo. Então, fica aí o convite para as pessoas adquirirem o livro lá. O Fábio vai estar lá, logicamente vai autografar, não é, esse livro. E a gente aqui está desejando todo sucesso para você. Obrigado. Já tinha uma vez, acho que há muito tempo chegamos a nos falar no telefone, mas você estava realmente lá para a região de Picos, né? Isso. Que eu queria abordar o livro do Torquato, não é isso? Exato. Fica aí uma outra oportunidade. Sim, que a gente possa conversar agora eu já peguei você, agora não me escapa. Depois nós vamos falar, né? Porque acima de tudo é nosso grande poeta, né? Atual, né? Sem esquecer da Costa e Silva e tudo mais, mas é um dos mais contemporâneos aí, né? Então, a gente vai conversar sobre o livro do Torquato, né? Para manter sempre acesa, né, a chama, a palavra, né, o pensamento do grande artista piauiense. Meus amigos e minhas amigas, Sarau 16 conversou com Fábio Leonardo Castelo Branco Brito e seu livro Visionários de um Brasil Profundo. Sarau 16, só para vocês. Meus amigos e minhas amigas, infelizmente estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que eu juro que é feito com todo carinho, só para vocês. E como faço sempre, agradeço a equipe que me ajuda a fazê-lo, começando aqui pelos estúdios da nossa TV Assembleia, com o papai Carlos Belo e Marques Filho. O editor do nosso programa é João Paulo Farias, nosso câmera externo Volmar Cardoso. Lá no Switcher nós temos a Kelly e o competente Amarantino Júnior. Diretor técnico da TV Assembleia, Fernando Cerqueira. Diretor operacional, Jairo Araújo. Diretora-geral, Cristiane Sequef. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temístocles de Sampaio Pereira Filho. Obrigado pelo prestígio de sua audiência. Todo mundo ao Salip. Vamos salipear. Viva o Salip, viva o Piauí!